Olá, novamente aqui o canal Márcia Heloísa Conte Sua História para mais uma live. Eu peço que aqueles que entrem ao vivo agora comigo, que estejam aqui acompanhando a live ou que venham a ver posteriormente no YouTube, que se inscrevam no meu canal no YouTube, que compartilhem meus vídeos, que deem like naqueles que gostarem e que, por favor, maratonem os vídeos. E também aqueles que puderem, me sigam aqui no Instagram. Hoje a nossa live é com uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que foi fortemente recomendada. Eu precisei de indicar uma psicopedagoga para uma amiga e várias pessoas indicaram a pessoa que nós hoje vamos conversar. Ela é a Thalita Graciele Rodrigues Gonçalves Branco. Ela é psicopedagoga de apoio adaptativo de estratégias para alunos com necessidades especiais da Rede Escolar Passionista. Ela é formada em Pedagogia e Magistério e possui pós-graduação em Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Psicopedagogia Clínica e Institucional e está terminando a pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa e eu vou ter muita alegria em conhecer a Thalita agora pessoalmente. Vou convidá-la para entrar. Thalita já está convidada. Agora você pode pedir para ser visualizada. Já está entrando. Muito, Tudo bem? muito bacana, muito rápida. Excelente. Prazer, Márcia. Você foi Prazer enorme. muito obrigada. Finalmente, pessoalmente. Sim, pessoalmente, a gente se contacta pelo WhatsApp, né? Porque você foi indicada para mim pelo William, pela Sofia, quando eu precisei indicar uma psicopedagoga para uma amiga. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado, porque as pessoas falam muito bem de você e eu gostaria muito de escutar a sua história. Então, muito obrigada de ter aceitado falar comigo. Você tem criança pequena ainda, né? E Sim. E eu pensei, trabalha o dia inteiro, ainda cuidar da casa, da menina e ainda fazer uma live, então eu agradeço muito a sua disponibilidade. Imagina, a gente está aqui para isso. Eu acho que falar de inclusão, eu acho que inclusão é missão, né? A gente escolhe e mergulha, entra e sempre que tem a oportunidade de falar, eu acho que é um dever mesmo estar falando, estar conversando e discutindo, porque é um assunto que precisa, né? Ser dialogado, ser trocado, para fazer os ajustes. Não, e eu vejo assim que os pedagogos da minha época, ou a gente se dividia, o pessoal ia para a pedagogia especial, que era como chamava na minha época, e tinha a pedagogia comum. E eu sinto que hoje praticamente todos os professores estão precisando muito estar mais próximos, que não é mais uma pedagogia à parte, né? Parece que tem uma ponte aí entre os pedagogos e os psicopedagogos, né? Então, acho que essa pós-graduação que vocês têm feito, que vocês têm se especializado, elas agora são fundamentais para complementar a atividade pedagógica, né? Hoje não tem mais como fugir da raia. Não, não tem. Eu entrei no magistério já decidida a ir para a educação especial, né? Eu tenho um primo que tem deficiência intelectual, então eu acho que pela questão de história de vida, de contato, a relação da minha mãe com ele muito presente em casa, querer ajudar, ensinar, colaborar e não conseguir. Então eu já fui para o magistério com isso em mente. Você foi claramente então fui muito decidida. Então, quando eu estava no terceiro ano do magistério, podia fazer estágio, eu já escolhi fazer estágio dentro da educação especial. Bacana. Onde você fez o magistério? Onde você fez o magistério? Interior, né? Então, dou uma puxada no R. Do interior. Que São Paulo, eu sou de Biúna. Então, eu fiz o magistério lá. E o estágio eu fiz em São Roque. Né? Então, já fiz nessa área que eu ia atuar. E depois que me formei, foi em busca disso. Eu queria
deficiência intelectual no começo, depois meu estágio foi com paralisia cerebral, então eu queria depois dar continuidade para isso. Sim. Por fim, gostava demais de deficiência auditiva, falei, não, é o que eu quero, fui, fiz Libras, não é isso, vou focar, né? Sim. E sempre tinha para mim uma coisa clara, que eu queria educação especial, mas eu tinha um receio com a deficiência visual. E aí, em 2011, eu fui convidada para trabalhar numa instituição com cegos, com bebês, né, deficientes No visuais lar das cegos moças e com cegas? baixo no lar das moças cegas. Sim. E aí eu me apaixonei por deficiência visual e aí fui caminhando cada vez mais para isso, né? Qual Hoje eu era o seu trabalho receio? na. Você falou que tinha receio, né, de trabalhar com a deficiência visual no início. Qual era o receio? Aí eu tinha uma questão, eu acho que eu era, né, me formei no magistério com 18 anos, né, e já fui para a sala de aula. Sim. E eu acho que tinha uma questão imatura ainda da relação do estar no escuro, o outro não me ver, não, né? Sim. Como que eu vou explicar? Como que eu vou explicar uma série de coisas? Como que eu vou me comportar? Então eu acho que essas coisas me assustavam, Sim. sabe? Que deficiente auditivo, não, a comunicação visual é muito forte, a expressão é muito forte, né? Então eu ficava meio receosa. E no fim foi o que eu mais assim me encantei e me apaixonei, né? Agora, como você veio Ainda parar em mais que eu trabalho. Santos? Como você veio parar na Baixada Santista? Quando eu terminei o ministério, o meu marido, né, na época meu namorado, trabalhava aqui. Ah, E aí terminei o magistério e vim morar com ele aqui, sim, que né? belo. Tinha 18 Corajosa. aninhos. Corajosa. E aí depois de um tempo nós voltamos para o interior. Eu iniciei lá a faculdade de pedagogia. Quando estava para terminar a faculdade, a gente voltou para cá. E eu transferi, como faltava pouco tempo, eu transferi para uma faculdade perto de casa mesmo, que dava para aquele sonho de consumo, de ir para a faculdade a pé, voltar a pé, Sim. aquela coisa Ai, gostosa, maravilhoso. né? É. Perto de mim. E aí, desde então, eu tô por aqui, Que bacana. né? E aí, quando você estava lá na Lar das Moças Cegas, quais foram as maiores dificuldades que você teve no cotidiano para trabalhar com essa nova situação, né? Com as pessoas com essa deficiência? E quais foram os suportes que você teve, as coisas bacanas que você aprendeu lá? Quando fui para o mar, eu fui para trabalhar com estimulação precoce, né? Então, eu trabalhava com os bebês de até 5 anos e 11 meses. Então, é uma fase gostosa da criança, né? Então, ensinar a brincar, a explorar o ambiente. Então, assim, eu não tinha noção, das dificuldades que eles tinham. As, as dificuldades que eu imaginava que um deficiente visual tinha não eram reais. E as dificuldades reais eu desconhecia, Ah, e né? quais são essas? Essas que você pensava que eles tinham e as que você descobriu que tinham de verdade? Então, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar no caminhar. Como que um bebê vidente, ele aprende a caminhar na busca pelo estímulo visual. Então, você chama, vem para o colo, mostra um brinquedo, você vai atraindo a criança e pelo visual ele vem para você. O deficiente visual, ele tem medo de sair explorando, né? Então, como que eu vou propor exploração? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou estimular essa coragem, esse movimento do querer caminhar, né? Então, era uma coisa que eu tinha imaginado, então, experimentar alimentos diferentes, né? Você querer provar um alimento diferente. Nós olhamos para um alimento e já temos vontade pela cor,
né? Pelo formato, né? E eles não querem, eles têm medo. O que que você vai pôr na minha boca? Então, a questão da higiene, escovar os dentes era uma questão que assustava. E eu não imaginava. Isso era uma coisa que eu desconhecia. Então, eu fui aprendendo ali e eu fui Sim. conseguindo compreender que a deficiência visual, ela traz dificuldades que eu não imaginava Sim. e as que eu imaginava, que era a questão do estar no escuro, do enxergar parcial, como deve ser, uma coisa que para eles é natural, Sim. né? Eles não conhecem outra realidade, só aquela. Então, isso para eles é uma adaptação, né? Agora, o restante, não. Você precisa ensinar, estimular, incentivar. Eram coisas que eu nem imaginava. Então, ensinar a pôr um alimento na boca, né? Alguns não percebiam a questão de estar sujo, Sim. né? Por que está sujo? Por que tem essa sensibilidade, essa não sensibilidade de sentir ali a Sim. sujeira? Então, Uhum. todas essas questões eram coisas que eu desconhecia. E o que eu imaginava que conhecia, na verdade, não existiam, né? E eu acho que a educação especial é isso, né, Márcia? A gente lê, a gente estuda, mas cada caso é um caso. Então, não tem receita. Eu vou ler sobre deficiência intelectual e eu vou acompanhar 5, 8 crianças com deficiência intelectual. Cada uma vai ter um desenvolvimento, uma dificuldade, um progresso, uma necessidade individual, específica dela, Uhum. Ah, né? quando eu lia que a E Ellen Keller, que a Ellen Keller era surda e muda, né? A Ellen Keller. E aí ela que vai desenvolver sim, inicialmente, né, essa forma toda de ensinar e de aprender, né? Quando eu leio isso, para mim, eu não trabalho com esta realidade, eu ficava pensando, mas como que ela conseguia? Se ela era surda, ela era cega, como ela desenvolveu uma metodologia, né? São coisas muito difíceis assim para a gente que não lida com a realidade entender. porque ela vai relacionando ali, né? O gesto que é feito na mão, com o cheiro de um alimento, o gesto que ela é feito na mão com uma peça de roupa, então ela vai criando ali relações, Ah, né? A gente nunca, imagina, você falar, vai trabalhar com surdo-cegueira, assusta, né? Assusta porque tudo que a gente não conhece causa um medo, uma insegurança, e com o tempo você vê que não é aquilo. Então, os pais aquela ficam muito insegurança, assustados, né, com o diagnóstico, né? Quando a criança nasce e é dado o diagnóstico, os pais ficam muito perdidos. sim, entra num processo que a gente chama um processo de luto, Sim. né? Esse processo, ele se subdivide, né? Então, ele passa aí por 6 fases e até elaborar mesmo esse luto e partir para a luta. E aí, cada mãe, cada pai tem um tempo desse processo. Então, você vai ter mães que em alguns meses elabora e vai. Tem mães que ficam pais, eu falo mãe porque acaba sendo meu contato maior, né? Mas às vezes fica preso numa fase, não consegue elaborar totalmente, Uhum. né? Ou leva para ter essa elaboração plena. E tudo isso a gente tem que ter consciência e ter um respeito, porque como é, né? Como é difícil. Sim. É muito difícil, principalmente para as mães, né? Tem uma porcentagem significativa aí, vivemos num mundo machista, né? Que os pais não aguentam e acabam deixando a mãe e a criança. E aí a mãe fica uma demanda puxada ali de Sim. terapias, de levar para essa criança para ser assistida, essa criança para a escola, alimentar, vestir, trocar, todo aquilo que a criança precisa com os extras, e o pai acaba saindo de casa, É, em todas, né? Então a gente todas as precisa deficiências, né? Isso acontece em todas as deficiências, né?
Oi? Isso acontece em todas as deficiências, né? Os homens têm mais dificuldade de lidar que as mulheres. Sim, sim. Na verdade, a gente percebe que os homens têm mais dificuldades para lidar com qualquer relacionado a tudo, né? Sim. A mulher, ela é criada, questão cultural, a mulher, ela é criada naquela brincadeira de ser mãe, e ela é preparada para uma maternidade. O pai não, o pai brinca de carrinho, né? Ele não brinca de fazer supermercado, ele não brinca de fazer feira. Então, isso já é uma coisa que já é difícil, e ainda vem com uma demanda extra de colaboração que ele precisa doar, ele acaba espanando e saindo dessa dificuldade, né? O Então, que é muito triste. então, isso é uma coisa que, como você colocou, que é cultural, é possível, então, de ser revertida, né? Se a gente educar as crianças de uma maneira mais... sem tanta distinção de papéis, os meninos também vão crescer com essa perspectiva mais afetiva, né? De responsabilidade pelo lar, né? Pelas crianças. Sim. Eu tenho uma amiga que o afilhado, ela não tem filhos, mas tem um afilhado e é muito presente com ela. E ele tem uma filha. Ele tem uma boneca que é a filha dele, tem carrinho de boneca. E ele fala, eu sou papai, é você, papai. É você, Bacana. papai. É. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente precisa ensinar, Sim. né? Porque a mulher hoje ela trabalha, eu saio um pouco a diferença de horas do meu marido e a gente volta junto para casa. E a demanda da casa fica como? A gente precisa dividir as tarefas, né? Não é ajudar. Ele não me ajuda, ele divide as tarefas comigo, a maternidade ele divide comigo. Então, tem dia que ele leva a minha filha para aula extra, tem dia que sou eu, tem que dividir, senão a gente Bacana. não vive, né? Aqui em casa também é assim, todo mundo faz tudo. Você, Né? com esse trabalho com os pais, eles vão percebendo com o tempo que esse filho, portador dessa necessidade, né? Dessa deficiência, ele vai poder ser autônomo? Os pais, com o tempo, ou eles são super protetores com esse filho, ou eles autorizam esse filho a ter essa autonomia. É, aí é uma questão bem delicada, né? Eu acho que tem pais que eles elaboram a questão do luto muito bem, entendem que o filho é para o mundo, que ele precisa ter autonomia, que ele pode ter vaga no mercado de trabalho, que ele precisa ter uma independência. Eu já ouvi mãe e pai falar assim para mim: olha, eu sei que eu não vou durar para o resto da vida, então ele precisa ficar preparado para Sim. saber se virar, pegar um ônibus, né, comer sozinho, coisas do dia a dia mesmo. Tem pais que não, que super protegem até o quanto podem. E aí é muito cultural isso, porque vai de como aquela pessoa elaborou aquele luto, de como ela compreendeu aquele filho, né? De como ela aceitou aquilo, né? Então você vê mães, pais que super protegem e já é um adolescente, já é um adulto, Sim. né? Você vê deficientes adultos que recebem a comida cortada, né? A carne cortada no prato, que são barbeados pelos adultos, mas que têm condições motoras de fazer isso, Certo. né? Então existe sim pais que super protegem, tem pais que entendem esse movimento. Mas isso é muito individual, isso depende muito da história, a história desse casal com essa criança, a idade dos pais também influencia. Os pais mais jovens entendem de uma forma, os pais que são mais velhos, eles entendem de outra forma. Então, mais uma vez, vem a questão cultural, social ali presente, né? Tem a questão da religiosidade que interfere bastante no trabalho com deficiente. Então, tem família que vê aquilo de uma forma, Uhum. tem famílias que vê de outra. Com a interferência da religião, então, é muito individual. Então, não tem uma receita, sabe? Não tem como Certo. falar de algo diferente. É muito específico. É muito, muito. Por isso que cada criança que o professor vai receber, ele precisa fazer uma leitura
daquela família, daquela criança, das dificuldades, não só da deficiência, mas o que vem junto, né? O que vem? Uma família que super protege, uma família que dá aquela empurrada, vamos pro mundo, como que é, né? Isso só é caso por caso, tá? Não tem como. A Não tem minha como. avó materna, ela ficou cega depois dos 80 anos. Com os 80 ela começou, né, aos pouquinhos, e ali com quase 90 ela já não enxergava mais nada. E ela dizia sempre para mim, é muito triste ficar cega, porque eu enxerguei a vida inteira. Então, de um lado era bom, porque ela tinha referências mentais, né? Ela tinha as imagens, ela tinha. E ela costumava tocar o nosso rosto. Então, de uma certa maneira, ela dizia: vocês não vão envelhecer nunca mais, porque. Então, quando a gente sentava perto dela, ela vinha tocar para ver quem estava crescendo, quem não estava. Então, eu queria perguntar uma coisa assim nessa linha. É mais difícil para quem é vidente e depois fica cego, ou para quem nasceu cego já é mais fácil, porque ele como você disse, ele só conhece aquela realidade. O que é mais difícil de lidar? Uma vez, eu estava lá no lar, né? As pessoas, antes de entrar para as salas de atendimento, tem um sofá, uma sala de espera que fica no corredor. E eu presenciei uma discussão entre duas senhoras, já de certa idade. E uma delas tinha ficado cega há pouco tempo. E já era cega desde sempre. E aí começou a discussão, né? Mas você viu seus netos, você viu seus filhos, você sabe como é o mar, como é o pôr do sol. Você sabe como são as estrelas. Eu não, né? E aí a outra, mas você conseguiu aprender o braille, a usar bem bengala, você tem mais autonomia, eu não consigo aprender nada disso depois que eu fiquei cega. Mas é uma questão de treino também. Sim. E aí eu te pergunto, né? O que você acha que é melhor você ter tido uma fase da sua vida vidente e perder ou nunca ter visto, É. né? A questão as questões de habilidades, de treino, de aprendizagem, lógico que aquele que nasce assim, ele conheceu o mundo desse jeito, explorou, ele vai aprender a usar uma bengala mais rápido, ele vai aprender a perceber os cheiros do ambiente mais rápido, os sons mais rápido. Mas na questão de ser humano, né? E aí vem a questão também das referências visuais. Então, eu acompanho uma menina que ela foi minha do lar, ela foi vidente por um tempo, depois ela perdeu a visão total. E ela tinha referências. Então, quando você falava um quadrado, um triângulo, ela tinha essa referência, né? E aí, estava no ensino médio, ela tinha as referências Certo. daquela memória. E isso colaborava demais na aprendizagem dela, sem dúvidas, Sim, sim. né? Então, você não contextualizando tudo porque não tinha as referências e as memórias dela. Mas, por outro lado, o Braille foi um tempo a mais para aprender, né? O uso da bengala, essas vivências de autonomia, de percepção de detalhes. Então, são dois pesos, né? Duas situações difíceis eu acho que se eu pudesse escolher, né, eu preferia ficar do que ter nascido, né? Sim, sim. Porque Pensar que, você tem as duas experiências, né? sim, são duas situações que, mais uma vez, é aquilo que eu te falei, não dá pra gente afirmar, Sim. Depende de quem né? vive, né? Trabalhar com deficiência é isso. Você não tem como afirmar nada, não existe uma receita algo certo, Sim. né? É muito da história, é muito da história, é muito de cada um, é muito do individual. Eu sempre falo para os meus colegas e tudo mais que é o que tem que ser justo, né? Não é a igualdade. Então, Certo. quando a gente pensa, por que eu trabalho com síndrome de Down? Por que eu trabalho com cego? E aí espera uma receita, um detalhe que
que vá mudar o olhar do professor, e não é. Você precisa sentir aquela criança, sentir aquela necessidade, ter um olhar individual mesmo, sabe? Eu sempre falo isso, individual. Porque você vai ter uma criança que tem a mesma deficiência que outra, mas que é mais estimulada, ou uma que recebe a mesma carga de estímulo terapêutico, faz 8 horas de terapia, 20 horas de terapia por semana, mas que não responde da mesma forma, né? Então, não dá para você ir numa questão assim de bater o martelo e falar é assim. Não é, não é. Então, você tem que ser o tempo todo flexível, Márcia. O tempo todo você tem que entender que isso funcionou para essa criança funciona. Aí você vibra, fica feliz, funcionou, que legal, máximo. E aí você vai aplicar a mesma coisa com outra e não deu certo. E não funciona. Não deu. Quer dizer, aquela máxima na pedagogia, que tem que tratar cada um como um indivíduo único, né? E das suas necessidades específicas. No caso do seu trabalho, da psicopedagogia, é óbvio, né? É alguma coisa que para você não tem como fugir. Então você acaba que reafirma na sua prática aquilo que na pedagogia em geral a gente usa só como um chavão, né? Que tem que atender cada um como um indivíduo único. Mas para você é muito claro isso, né? Sim, sim, é muito claro. E é isso que eu trabalho com os meus colegas, né, os professores dos colégios que eu trabalho dessa forma. É olhar para esse individual, para essa história. E aí não é tratar com igualdade, mas com equidade, né? Eu vou oferecer o que cada um precisa, o que é justo para aquela criança. Então, eu vou ter crianças que eu vou trabalhar uma aula expositiva, imediatamente ela vai se apropriar do conteúdo que eu estou propondo. Sim. Ela vai sentar, realizar as atividades do livro e vai brilhar. Mas tem crianças que eu vou precisar oferecer um texto complementar, um vídeo que vai vir com um reforço visual, eu vou ter que oferecer um resumo por tópicos, Sim. uma atividade adaptada para alcançar o que o outro alcançou numa aula, né? Aí eu vou ser justo com essa criança. Sim. Eu, quando fiz pedagogia, lá no século passado, e quando eu fiz pedagogia, eu fiz um estágio, porque eu fiz orientação educacional, e eu escolhi fazer uma classe de cegos que tinha no Cesário Bastos, que é uma escola ali no final da Ana Costa, uma escola estadual que tem ali. E eu fiz esse trabalho de estudo, né, por um período, acompanhei a classe, e naquela época não havia o conceito de inclusão. Então as crianças funcionavam nas classes especiais. Depois, com a vida da inclusão, ficou essa discussão, né? Colocamos as crianças nas escolas comuns e eles vão socializar. E eu lembro que o Lar das Moças Cegas, à época, teve uma grande luta para se manter aberto e vivo na sua função específica. E eu tinha essa ideia que, bacana a ideia da socialização na escola comum, para o cara poder se inserir no mundo, mas, ao mesmo tempo, eu achava assim, fundamental o papel do professor especialista num outro período, ou numa situação como no caso do Lar das Moças Cegas. Era uma coisa que eu defendia muito, porque, de um certo momento, começou um discurso que todo pedagogo deveria saber trabalhar com todas as deficiências. Eu achava aquilo impossível e difícil. Eu achava que tinha que ser um trabalho complementar. Como é que é tudo isso na sua cabeça? Como você vê que hoje existe, porque você está numa escola trabalhando com essa adaptação e, ao mesmo tempo, você tem essa experiência do Lar das Moças Cegas. Como você vê isso entre a inclusão na escola e, ao mesmo tempo, um lar específico naquela deficiência? Eu acho assim, ó, primeiro, que na educação especial, nessa educação nesse formato que você falou, que é a educação que eu escolhi lá no meu magistério, é uma escolha do professor. Certo. Então, você escolhe o professor de educação especial e a sua entrega para isso é diferente, porque é uma escolha, né? É uma escolha. Já o professor da rede regular, ele escolheu dar aula, ele escolheu lecionar, planejar as aulas, é um outro movimento. Mas hoje, o camarada que escolhe ser professor, ele tem que entender o que ele está escolhendo. Não existe mais. Sim, não tem mais escolha. Então,
eu ouvi outro dia numa sala de espera que estava lá conversando, tal, a gente fica um tempão, e aí você começa a conversar com uma com outra, e aí tinha uma professora que eu conheci naquele momento, e ela falou assim, olha, eu não sei lidar, não é o que eu escolhi. Eu, assim, tipo, a cabeça, não entrei no debate, mas eu acho assim, não é, ela tá errada, a escolha que ela fez, a profissão que ela escolheu, ela vai ter na sala de aula autistas, deficientes visuais, deficientes intelectuais, transtornos de aprendizagem, TDAH, dislexia, não adianta. E assim, lógico que a educação especial, ela garante questões de AVD, de vida autônoma, de questões específicas que na rede regular não dá para ser garantida. Por isso, o contraturno, eu acho isso perfeito. Mas essa criança, ela precisa estar na rede regular e receber as questões adaptadas e justas para ela. Então, o professor, ele sai da faculdade hoje, o pedagogo, ele sai da faculdade hoje sem essa bagagem integral, mas ele precisa buscar, porque é a demanda de trabalho dele. Uhum. É como o pediatra. O pediatra, ele vem para a pediatria e hoje ele é obrigado a estudar sobre as questões para fechar, para acompanhar um diagnóstico de autismo. É verdade. Quando ele se formou, 30 anos atrás, ele não tinha essa demanda, ele precisou se renovar. Uhum. E o professor também precisa, porque é uma demanda que está em crescente. Hoje, a gente tem muitos, né? Por uma série de coisas. Então, é estilo de vida, são os hábitos, a sobrevida de prematuros. Então, antigamente, a gente tinha aquele receio das crianças que nasciam com 7 meses. Ai, nasceu com 7 meses. Ai, que mara que sobrevive. Eu lembro da minha avó e das minhas tias com essa conversa. Sim. Né? Hoje, o que nasce com meio quilo tem sobrevida. Meio quilo. Verdade. Só que em que condições terão essa sobrevida? Certo. Né? Tem uma aprendizagem normal, igual todo mundo, no mesmo tempo? Ou vai ter uma aprendizagem em tempo diferenciado? Vai ter em tempo diferenciado. E o professor dessa criança tem que dar conta. Ah, mas não é o que eu aprendi na faculdade. Mas não é tudo que a gente aprendeu na faculdade. A gente precisa buscar outros recursos. A gente precisa ler, a gente precisa trocar com os colegas, a gente precisa participar de discussões e se apropriar de estratégias que colaborem para o nosso dia a dia. Sim. Então, esse ano tenho autistas, eu vou conhecer esse mundo, vou ler, vou aprender o que funciona com a minha criança autista. Ano que vem eu tenho deficiente visual, vou aprender, vou conhecer, vou ler. É uma entrega, sim, mas é uma escolha de profissão. Agora, se você vai ser professor e não vai ter essa entrega, não seja professor. Quer dizer, a própria profissão acaba que ela está se renovando. É uma nova proposta, né, de ação. Então, você está colocando é alguma coisa assim de se atualizar, né? Eu estou atualizado de acordo com aquilo que se apresenta hoje. E você tocou num ponto e pode falar. É a necessidade do momento. Sim. Então, houve uma época atrás que a gente precisava se preocupar com a troca do processo de alfabetização de 7 para 6 anos, e aí vai todo mundo estudar. Então, teve agora a troca as questões da legislação, foi todo mundo estudar. Então, vamos todo mundo estudar para essa inclusão também. Né? É uma profissão que exige esse processo de estudo o tempo todo. Sim. E uma coisa que você colocou... E a demanda vai... Pode falar. Uma coisa que você colocou da questão das novas realidades que acabam gerando a apresentação de mais problemas. Então, as crianças que estão vivendo mais, que até os prematuros de meio quilo que já vivem, e também as condições sociais de vida. Quer dizer, tudo isso apresenta várias dificuldades. Então, o que antigamente eu chamaria de um aluno preguiçoso, ou de um aluno sem disciplina, hoje são as crianças que são portadoras dessas síndromes. Então, essas síndromes, elas são... O que eu estou lembrando aqui do Michel Foucault, quando o Michel Foucault fala que a gente nomeia as coisas e aí a gente acaba criando essas coisas, né? Então, por exemplo, o médico vai catalogar as doenças, então passam a existir doenças. Então, o que antes era uma bruxa virou um louco, né?
O que era uma pessoa endemoniada, hoje é uma pessoa, um epilético, por exemplo. Então, a medicina acaba que dá um nome para as coisas e aí a gente acaba as enxergando assim. Quer dizer, essas síndromes, elas são reais do ponto de vista neurológico ou elas são simplesmente uma forma de nomear coisas que sempre existiram? Entendi sua pergunta. Então, eu acho que existem transtornos e distúrbios que você consegue perceber nas questões neurológicas, nas questões químicas, então há exames que comprovam isso, Sim. né? Então, a sinapse, como que acontece. Então, tudo isso bem justificado pela ciência. Sim. Agora, tem questões comportamentais, e aí você não consegue uma comprovação. Mas é isso que você falou, se enquadra dentro de um perfil, de uma linha diagnóstica que se repete e compreende que aquilo é um perfil. Sim. Entendeu? Não que aquilo é criado, né? Uma malcriadeza, um comportamento inadequado e eu vou dar o nome. Não, é muito diferente desse comportamento inadequado. Certo. Então, é muito diferente criança, um autista desorganizado, de uma criança birrenta. Então, não é porque os dois se jogam no chão e choram que o comportamento é o mesmo. Você consegue perceber a origem, né, o que ocasionou, você consegue perceber que a duração daquilo é diferente, né? Consegue questões biológicas, estorese, de ânsia, de nervoso, que no birrento você cedeu e resolveu. Sim. Então, você vai compreendendo. Então, eu acredito, dentro do que eu estudo, que tudo vai se comprovando. Certo. Né? Não são só nomes. E aí, nesse caso, Né? Como vocês estão juntos, né? Eles estão juntos, os pesquisadores, os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, e vocês do ponto de vista da prática pedagógica, né? Da questão do ensino-aprendizagem. E eles lá dando suporte teórico, né? Então, vocês estão muito vinculados a esses estudos, né? Sim. E aí, no dia a dia, dentro do colégio, dentro da rotina escolar, muitas questões a gente precisa da saúde para compreender melhor, né? Como nós podemos encontrar no transtorno do espectro autista, pode acontecer de crianças que ou não dormem quase nada, 2, 3 horas por noite, ou tem muito sono. Então, você começa a entender isso, e aí você vai trocando com os terapeutas, eles, às vezes, não, por causa de tal medicação, então o que dá para ser feito? Como que eu posso tentar resolver isso? Como que eu posso colaborar? Você vai tendo essa troca com os terapeutas, os neurologistas, a gente troca esses relatórios para poder, porque nós temos um objetivo em comum, que é o desenvolvimento dessa criança. Então, não adianta a Thalita na escola e os professores trabalharem numa linha, né? Os médicos de outra forma, sugerindo outras questões, tratando outros sintomas e outras características, e os terapeutas com outros objetivos. Sim. Então, aí a gente tem que discutir, colocar um objetivo ali para seguir. Então, como que nós vamos fazer? Quais estratégias eu posso seguir? Então, olha, essa criança que está de fralda, esse desfraude é tardio por qual motivo? É biológico? Tem alguma questão que justifica o fato dessa criança ainda estar de fralda ou não? É um comportamento de uma superproteção da família? Não, é biológico. Então, como que eu, dentro da escola, posso proporcionar e colaborar com esse desfraude que eu não vou proporcionar? Sim. Porque é biológico. Então, eu vou mostrar a função do banheiro através das outras crianças, eu vou mostrar que todas as crianças usam um banheiro, que pode tentar, que pode me sinalizar que eu vou levar ao banheiro. Então, vou numa questão diferente, eu não vou pegar essa criança e falar, olha, você vai usar o banheiro, você vai vir de cuequinha? Não, eu vou mostrar de outras formas. Então, a escola, ela precisa dar mão para a saúde para entender o que aquela criança tem que eu não posso interferir e que eu posso colaborar, né? São detalhes. Então, como eu te falei,
Criança que chega de fralda, você fala assim, não, vamos desfraldar. As professoras já, opa, né? Vamos desfraldar essa criança, delícia, aquele processo. E aí você começa a entender, não, essa aqui é diferente, é outro tempo, é outra história, é outro momento, é outro momento. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai saber que isso vai ser um processo diferente? Porque tem a troca com a saúde, É porque, né? Porque vem o fisioterapeuta, porque vão ter as analisa, questões, ou vem um... então, mais do psicólogo ou do neurologista, né? Então, algumas coisas que o psicólogo talvez vai explicar melhor e outras é o neurologista, né? Aquilo que você tem mais talvez uma origem mais emocional, mais do histórico familiar e outra que tem a ver com a questão genética ou uma questão do desenvolvimento cerebral, seria isso? Neurológico? Isso. Aí o que que acontece, Márcia? Nós temos, porque cada criança ela tem uma demanda de terapeuta. Sim. Então tem criança que faz terapia ocupacional, fono e físio, né? Tem criança que vai só com a psicóloga. Tem criança que não faz, não passa com a psicóloga, passa só com físio e fono. Então aí a troca é com esses profissionais que vão colaborando. Então, é uma colaboração. Então, o que eu também preciso dentro da escola, que eu sei que eles podem colaborar comigo, eu também solicito. Sim. Né? É uma parceria. Porque, como eu te falei, qual é o meu objetivo? É ajudar no desenvolvimento dessa criança. Qual o seu objetivo, terapeuta? Colaborar com o desenvolvimento dessa criança. Então, vamos juntos. Então, eu preciso da sua ajuda. Como que eu posso pensar em adaptações de atividades, em adaptações de estratégias e metodológicas? Eles me ajudam quando tem uma questão específica e eu ajudo na questão de como eu posso colaborar dentro do ambiente escolar com as estratégias deles de terapia. Sim. Né? Então, uma criança que não come tal alimento, mas o que eu posso fazer? Mostrar o lanche dos amigos, vai sentir cheiros diferentes, vai perceber que os amigos comem coisas diferentes cada dia, que não é todo dia a mesma coisa, né? Vai cheirar aquele alimento, vai ver uma cor diferente, vai ver um alimento diferente. Tô colaborando? Tô colaborando. Então, são nesses detalhes, sabe? Coisas que para o pedagogo, às vezes, parece muito pequeno. Né? Muito pequeno. Porque quer um objetivo maior, As quer classes ter um também são alcance. grandes, né? As classes também grandes, são muitas crianças, muita demanda, né? Para você trabalhar, né? Agora, você está falando disso tudo, eu estou observando assim, bem interessante, você colocando do que você pode fazer, quer dizer, não é porque ele tem aquela condição que você não vai estimulá-lo a também adquirir as habilidades dos outros, como você colocou a questão de ir ao banheiro, de se alimentar. Eu estava pensando que talvez antigamente as pessoas falavam assim, o cérebro está pronto, né? Primeira vez que a gente começou a estudar isso em educação com o Vygotsky, que foi fazer os estudos neurológicos, ver como é que o cérebro se constituía e viu que ele não nascia pronto. Então a criança vai se constituindo aos poucos. Quer dizer, nesse caso, você, baseada nisso, propõe que todas as crianças podem aprender, independente, inclusive, dessas limitações ou condições, né? Não sei qual seria o termo mais correto, né? Quer dizer, você fundamenta muito mais com esse aporte na ciência, que é possível ensinar, né? Eu acho isso fantástico, porque muda tudo, né? Sim, e cada um vai aprender num tempo diferenciado, com uma estratégia diferenciada. É isso que a gente precisa sempre entender, que cada um aprende de uma forma e num tempo. E a educação, ela colocou todo mundo sentado numa cadeirinha, na mesma sala, porque tem a mesma idade, acreditando que todo mundo vai aprender ao mesmo tempo. Sim. Mas eu tenho aquela criança com condições sociais diferentes, que passa fome, ou, enfim, N coisas. Eu tenho aquela criança que, biologicamente, ela tem outras dificuldades, porque ela tem uma síndrome, um transtorno, um distúrbio, algo que vai prejudicar essa aprendizagem. Então, não dá para nivelar mais. A gente tem que parar de achar que é isso para todo mundo. E não é.
A Silvia está colocando Não a é. importância dos estímulos, né? Cada um vai vir num tempo diferente e vai alcançar aquilo de uma forma diferente, né? Mas nós somos assim. Eu não posso tratar a Márcia da mesma forma que eu trato a Silvia, Sim. né? São duas mulheres diferentes, duas histórias diferentes. O tom que eu uso para uma eu não posso usar para outra, né? A relação é diferente. Normalmente, mãe, quando tem mais de um filho, acho que você tem mais de um, não é Eu isso? dois. Dois. Você sabe que você não pode falar no mesmo tom com os dois. Que um, você precisa ser mais firme, porque senão não vai ter escuta, não vai ter obediência. O outro, você sabe que se você for muito firme, vai melindrar, vai ofender, vai provocar o choro. Não, e A olha, aprendizagem é a mesma e você coisa. tocou num ponto que é verdadeiro. Eu eduquei muito mal, justamente por esse motivo. Eu não tive essa sensibilidade. Eu tenho um filho com dislexia e eu só fui descobrir esse diagnóstico, ele já tinha 15 anos. Ele já tinha feito toda uma série de fracassos escolares e ele conseguiu se reerguer com muito apoio depois, né, do diagnóstico. E foram psicopedagogos e professores particulares. E olha, foi tanta coisa, né? E ele conseguiu fazer a universidade. Ele hoje é um cara autônomo, mora sozinho, vive muito bem. A dislexia é só uma condição, né? Não é uma característica, melhor dizendo, é uma característica. Né? Mas até descobrir tudo isso, esse menino sofreu na minha mão o diabo, porque eu era uma mãe assim completamente insensível, sabe? Então você está colocando isso e eu me coloco na própria situação dessa mãe que não teve essa sensibilidade. Entendo. E é o que o professor precisa ter. Ele precisa disso, entendeu? Hoje ele precisa disso. Porque antigamente o professor, como eu te falei, ele colocava todo mundo ali dentro de uma sala Sim. e ele aplicava a mesma estratégia, a mesma metodologia para alcançar a aprendizagem de todos, Sim. né? Então, era uma aula expositiva para todo mundo e aquilo deveria ser absorvido por todo mundo. Aquele que não era absorvido, que não absorvia o conteúdo, tinha uma nota inferior. Hoje não. Você precisa entender que cada um tem uma aprendizagem de um tempo e de uma forma. Então, eu vou ter aquela criança que precisa do recurso visual, porque o recurso visual colabora com essa aprendizagem. E eu vou ter uma criança que precisa escrever. Então, eu preciso passar algo na lousa para copiar, preciso disponibilizar um resumo, eu preciso, porque ela precisa escrever para aprender. Eu tenho outra criança que ela precisa escutar a explicação, trazendo com a realidade para ela absorver, para ela relacionar e compreender. Então, cada uma de um jeito. Sim. E isso, professor, que não dá para ficar num formato só. E isso é adaptação, né? Então, eu proponho o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, os mesmos objetivos a serem alcançados, mas eu atendo a demanda da minha turma de forma diferenciada. Então, para alguns, vamos produzir um texto, vamos reunir um grupo, outro, olha, vamos todo mundo ver um vídeo e a partir desse vídeo, vamos fazer um debate, vamos fazer um desenho, vamos fazer um texto. Então, eu vou propor isso de formas diferenciadas para atingir todo mundo. Uhum. E não é uma criança não consegue responder um questionário sobre aquele assunto, né? Numa produção escrita eficiente, que não aprendeu. E aí eu entro com uma estratégia, por exemplo, oral, no caso do disléxico, né? Então, vou lá conversar, vou fazer essa questão oral com ele, essa troca, esse debate, vou perguntar, vou ouvir as respostas, vou registrar e vou entender que ele aprendeu. Então você está entrando já num aspecto que eu sou muito curiosa. Como é que você constitui o teu cotidiano na escola? Você tem uma classe à parte em que você faz num contraturno esse trabalho, ou você dá suporte aos professores, ou você é professora de uma classe fixa. Como é que funciona o seu trabalho dentro da escola? Então, assim,
A educação especial, ela pode, isso numa questão geral, ela pode estar dentro da escola regular de 4 maneiras, né? Ela pode estar em contato direto com a criança dentro da sala de aula numa condição de auxiliar, tá? Ela pode estar na questão de um apoio que vem de outra unidade para a escola regular para orientar os professores. Sim. Ela pode estar na questão de AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é isso que você falou, uma sala com recursos, onde vem esses alunos, são trabalhados e retornam para a sala regular. E na condição de apoio, que é a minha função. Então, eu sou professora de apoio às práticas inclusivas. Sim. Como existe então, nas prefeituras? O seu trabalho é próximo àquele que tem nas prefeituras? Porque aqui eu falei com a professora Maria Emília Abreu, ela trabalha na prefeitura nessa linha, em 2 prefeituras. Ela é uma professora como de apoio. Então, ela recebe os diagnósticos, né? As crianças que já têm o diagnóstico. Eu acho que usam um termo, tem um termo técnico, que eu não vou lembrar agora. Eu acho que não é diagnóstico, é um outro termo. Laudo, né? A criança que já tem laudo, e aí ela vai fazer um trabalho com a criança e, ao mesmo tempo, fazer a ponte com o professor. Seria mais ou menos isso que você faz? Não. Eu trabalho por trás do professor. Sim. Eu não trabalho direto com a criança. Então, eu vou ali, chegou um laudo. No... Você é um apoio pedagógico para o professor. Certo. Então, eu vou ajudá-lo a entender esse laudo, a entender essas necessidades. E o que acontece? Eu sou muito feliz e muito orgulhosa das equipes que eu trabalho, os professores buscam muito. Então, a gente começa a discutir, começa a movimentar aquela questão sobre aquela criança, sobre aquele aluno, sobre aquelas dificuldades específicas, e os professores já começam a se movimentar, a buscar alternativas, a buscar estratégias. Sim. Então, eu também não preciso, eu posso sugerir, mas a busca deles é muito legal e é muito interessante. Sim. Né? Então, a minha função fica ali atrás mesmo, sabe? Na compreensão de um laudo, na reunião com a família, reunião com terapeutas por causa da linguagem. Então, como que eu vou colocar uma equipe de ensino médio para trocar com um terapeuta ocupacional? Então, são 12, 13 professores, né? Então, eu vou lá, represento essa equipe, converso com esse terapeuta e trago para os professores o que foi conversado nessa reunião. Então, eu faço esse movimento, atrás do professor, sempre atrás. Então, quando sou vista. Quando eu estava na sala de aula, você era o meu sonho de consumo. Porque eu defendi sempre que a escola, né, fizesse a inclusão, recebesse os alunos, mas eu me lembro bem que até numa reunião eu coloquei isso. Eu falei, eu sou a favor da inclusão, mas eu queria um especialista aqui dentro para nos dar apoio, né? Para que a gente aprendesse, nos estimulasse a encontrar as estratégias adequadas, né? Porque a gente, às vezes, fica perdido na sala de aula, né? Você não tem um laudo, por exemplo. A gente não sabe com o que está lidando, né? Você vai tateando, né? Você vai aprender, né? Então, eu acho assim, uma escola como a que você trabalha, né, que investe num profissional desse, é uma escola que tem muito cuidado com o aluno, né? Eu acho assim, um investimento muito importante para realmente cumprir aquela função para que todos possam aprender, né? Sim, sim, é um diferencial, né? Mas é justamente pela questão dos pilares do colégio, né? Da rede. É uma rede católica que tem essa visão humana, né? Então, vem uma questão mesmo de cuidado. Então, é uma necessidade da educação? É uma necessidade da educação. Lógico que é, como você falou, eu senti essa necessidade quando eu dava aula lá atrás. Né? Então, é uma necessidade do educador, essa troca, mas também tem outras questões, né? É um olhar diferenciado que o pedagogo, ele não tem, mas o professor de educação especial consegue ter. E aí vem essa troca. Agora, tem as crianças, né, as crianças que têm laudo, né? E aí você já sabe mais ou menos por que caminho se vai orientar o professor, né? E aquela criança que nem a família se deu conta, vou dar o meu exemplo, tá? Quando o meu pequenininho,
ele tinha dislexia, eu não sabia, eu não tinha condição, eu não tinha a sensibilidade para observar o problema. Porque eu acho que às vezes a gente não quer ver o problema. É mais fácil a gente escamotear, entende? E o professor também, às vezes, está na classe, sente alguma coisa e não sabe o que é. Como é que é essa comunicação? Eles vão te procurar e você vai procurar a família? Como é que é isso? Como é que se dá? Normalmente, quando eu circulo por todas as salas e vou acompanhando porque eu tenho criança em todas as turmas, né? E aí eu acompanho, faço ali um acompanhamento da turma também, não só daquela criança, mas você já começa a conhecer cada aluno. E aí os professores já acabam te procurando. Olha, essa criança aqui, estou com dificuldade para ensinar isso, como que a gente pode fazer? Que estratégia pode ser utilizada? Aí você começa a tentar possibilidades. E se você vê que não consegue, que não flui, você você encaminha para uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. Mas o que acontece? Dentro do colégio, eu sou pedagoga, eu sou professora de apoio. Sim. Sou professora de apoio às práticas inclusivas. Você não Então, vai ali dar o laudo, dentro, você não pode dar laudo. Uhum. nem faço a avaliação, a aplicação de protocolo, nada. Eu olho e, lógico, que essa experiência da formação psicopedagógica, ela colabora, Sim. ela dá aquela refinada, você sabe que, poxa, era para estar fazendo assim, tá fazendo assim. Lógico que isso colabora, mas não é essa a minha função. Então, aí a gente faz um encaminhamento, chama a família, explica o que está acontecendo, vai sinalizando, e se for o caso, encaminha para uma avaliação específica. Então, cada criança aí entra, mais uma vez, a questão do individualismo, né? Então, vai ter criança que a gente já encaminha para uma avaliação com uma fono, uma avaliação com um psicopedagogo, uma avaliação com um neuropsicólogo, pelo que apresenta, né? Então, você tem que filtrar e saber para onde você vai encaminhar, não é uma coisa engessada. E você não pode obrigar, né? Você não pode obrigar os pais. Existem resistências ao encaminhamento, a aceitar o encaminhamento ou não? Geralmente eles aceitam. Sim. É porque é uma questão que vai se percebendo, e é como você falou, né? O pai, às vezes, os pais, eles não conseguem ver, porque estão cegos ali, pela relação mesmo da paternidade, né? E quando você pontua uma vez, pontua a segunda vez, vai sinalizando algumas questões, esse olho vai abrindo. Eu vou abrindo esse olhar e vou entendendo, opa, né? Então, também não é uma coisa que você chega de primeiro e impõe. Não pode, não posso. Eu preciso entender que vai ser dolorido também para essa mãe ouvir alguma coisa. Então, a gente também precisa ter esse cuidado. Vamos lá, olha, temos observado, vamos tentar uma estratégia aqui, vamos tentar outra estratégia ali. Não está funcionando, o que, que nós podemos fazer? O que, que você acha dessa avaliação? E é uma conversa que vai acontecendo ao longo do tempo até que se encaminhe. Então, o filho da Márcia está comigo, eu acompanho o filho da Márcia, ele não está aprendendo, ele está trocando, ele está espelhando, está tendo dificuldade. Poxa, mas eu percebo que na oralidade ele vai bem, o que está acontecendo? Vamos tentar algumas estratégias. Márcia, olha, é o seguinte, a gente percebe que ele não tem o domínio da escrita, mas na oralidade ele vai muito bem. O que você acha da gente investigar o que está acontecendo com essa escrita? Porque a educação não está dando conta. O que você acha de levar esse caso para a saúde? Vamos tentar? Então, assim, uma forma, né? Vamos convidando. E eu acho que isso também faz com que os pais não se armem. Que é um convite, vamos perceber, vamos conhecer melhor essa criança, vamos conhecer como essa criança aprende, por que não aprendeu o que eu propus. Sim. Então, é todo um movimento ali que vai empurrando para essa busca. E aqui presente na live está também a professora Helenice, que foi uma das professoras dele particulares, que realmente o ensinou finalmente a ler e escrever bem, foi a Helenice Lorenz, que está aqui presente também. E a Sofia também está toda feliz aí de você estar partilhando a sua vivência escolar. Então, eu senti isso que você falou. Quando ele passou por uma psicopedagoga muito boa, chamada Helenira, assim, bem conhecida na Baixada, é que nós descobrimos justamente isso que você falou.
que numa competência, numa habilidade, ele tinha muito grande, por exemplo, em história. Então, nós fomos descobrindo isso, que essa questão das inteligências múltiplas estava muito claro ali, sabe? Na avaliação psicopedagógica. Alguma coisa que, às vezes, no cotidiano da escola você não percebia. E depois, quando ele vai para o tratamento especializado, né, depois dos 15 anos, é que a gente descobre tudo isso, como estava tudo ali, e a gente não percebia. E aí a autoestima dele foi sendo construída a partir desses trabalhos mais específicos. Então, eu acho que isso que você colocou é legal, quer dizer, se os pais aceitarem as orientações, eles vão descobrir um universo diferenciado. Que ninguém é igual a ninguém, né? E que todo mundo tem alguma coisa em que ele é sucesso, em que ele realmente pode se realizar, né? Sim. E aí também vem a questão do autoconhecimento, né? Ele tinha uma autoestima ali ferida, mas quando ele se entendeu que não é por relaxo, não é porque eu não quero, porque eu não consigo, e eu não consigo, isso tem nome, isso tem causa, isso aqui explica por que que eu não consigo, tira o peso. E aí se reconstrói de outra forma. Isso é muito bonito, porque ele entende as necessidades dele, e aí ele aprende como ele aprende. Então, ele sabe que ele aprende melhor ouvindo. Isso é importante para o resto da vida, porque, como você falou, fez faculdade, porque ele entendeu que a aprendizagem dele acontece através da audição. Então, eu vou Sim. escutar com toda atenção, né? Eu vou verbalizar o que eu estou aprendendo, porque eu falo, eu me escuto e eu aprendo. Então, são estratégias que ele vai criando. E isso vai alimentando essa autoestima, vai fortalecendo esse adolescente, né? E a descoberta também de que pessoas assim notórias na sociedade são possuidoras, né, de determinadas síndromes, também faz as pessoas terem mais coragem de perceber que aquilo não vai impedi-las, né, de viver, de ter uma realização. Isso é muito, muito bacana, né? Quando a gente fala, o Tom Cruise tem dislexia, o Einstein tinha dislexia, as pessoas ficam mais... Quando a gente fala, o Einstein quem fazia os cálculos era a esposa, ele não conseguia fazer os cálculos. Você fala, como? Prêmio Nobel não fazia cálculo? E essas coisas humanizam todo mundo, né? Os gênios se tornam humanos e os humanos normais também têm suas genialidades, né? São coisas assim, bem bacanas. Né? Sim, sim, é exatamente isso, né? Eu acho que essa fala foi perfeita. Traz o gênio para uma questão comum, né? E você leva o comum para uma questão genial. Eu acho que é isso, né? É esse olhar individual, esse olhar não é porque tem um laudo todo mundo igual que eu vou oferecer a mesma estratégia, a mesma metodologia. Uhum. Eu preciso sempre frisado ali, gravado na minha pedagogia. E é isso que eu falo para os professores o tempo todo. Cada um é um, né? Thalita, com esses diagnósticos de TDAH e déficit de atenção e medicação que as crianças passaram a tomar muito, né? Quer dizer, tem uma linha de médicos que diz que existe um excesso de medicalização das crianças, de Ritalina aí, adoidado, né? Muitas pessoas dizendo que a Ritalina realmente pode viciar, né? E por um outro lado, a gente sabe que algumas pessoas têm realmente problemas. Existe um excesso de diagnósticos de TDAH, de déficit de atenção, ou realmente, como você disse, como o mundo mudou, né? Talvez essas tecnologias, a forma... Enfim, eu não entendo bem disso. Eu queria entender um pouco, eu queria que você me desse assim, uma luz sobre isso. Porque às vezes a gente tem preconceitos, né? Ah, estão medicando demais. Ah, estão dando diagnóstico demais. Como é que você vê isso? Então, eu acho que as questões de medicação e esses movimentos que os médicos fazem, eu acho muito delicado. Tá. Tá? Então, tem médico que acha que terapia é demais. Li isso ontem, um médico falando que tem que excesso de terapia faz mal, mas é a necessidade daquela criança. Né? Então, cada um. Então, vai ter criança que vai realmente precisar de uma medicação para ter um ajuste comportamental, para ter uma aprendizagem mais eficiente, para que as sinapses aconteçam de uma forma
mais produtiva, e vai ter crianças que não precisam, que são medicadas. Acontece? Acontece, mas não é uma regra. Entendi. Então a gente também não pode, e aí eu volto naquele discurso, não dá pra, eu, Thalita, não posso afirmar para você que eu sou contra a medicação. Sim. Porque eu acho que cada caso é um caso, então vai ter casos que precisam. Uhum. E vai ter casos que talvez não precise, mas que está sendo medicado. Acontece? Acontece. Agora, sobre o número do TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os estudos mostram que, na maioria das vezes, ele vem de uma decorrência de nicotina. Tá? Então, os pais fumantes, né? E aí vem o filho com TDAH. Interessante. E se você o cigarro de uns anos para cá, eu acho que quando minha mãe era jovem, minha mãe começou a fumar pela questão estética, né? E hoje o cigarro normalizou. E é difícil você olhar para um jovem que nunca fumou. Verdade. Né? Então, existem coisas que, tem um aumento, mas a causa tem grande parte da nicotina, não são todos, né? Não é 100%, mas uma parte significativa sim. E aí, tem lá uma explicação. Então, é uma droga que aumentou o uso, né? Tanto que hoje você compra o cigarro na padaria. Vou comprar um pãozinho e um maço de cigarro. Então, são essas questões. A cafeína. Sim. Todos os estimulantes. Interessante. Então, tudo isso está banalizado também na nossa vida. Então, tem uma relação direta entre o cérebro e as condições, né? Então, não é só genótipo, mas fenótipo. Quer dizer, o ambiente que eu vivo também determina isso. Porque uma vez eu escutei que as meninas hoje estão precocemente estimuladas sexualmente em virtude de tantas imagens e músicas e danças. Então, isso estimularia a maturação da questão dos hormônios no corpo. Quer dizer, existe uma relação direta também nessa questão? Entre o ambiente que a gente vive, que a gente consome tudo isso, e essas questões que o cérebro vai apresentando. Sim, sim. E aí tem uma série de coisas, né, que acabam acontecendo no antes da gravidez que a gente faz com o nosso corpo, não só a mulher, mas o homem também, de coisas que se consomem e que vão enfraquecer esse corpo ou não, né? A mulher durante a gestação. Então, existem N coisas, a ansiedade, os ansiolíticos, a ansiedade. Eu sou ansiosa, eu tomava fluoxetina, aí engravidei. E aí, eu posso tomar fluoxetina? Não, eu não posso, mas eu posso ficar sem ansiolítico? Eu tomo ansiolítico desde os 15 anos, como que eu vou fazer? Sim. Vai tomar um gestante pode. E aí, mas é seguro? Será que eu quero arriscar? Será que eu não vou arriscar? Como que eu vou levar essa gravidez também sem uma ansiedade à flor da pele? Uhum. Então, questões assim que fazem parte do mundo hoje. Agrotóxicos, né? A Coca-Cola, né? Que é muita cafeína, não é um pouquinho de cafeína, né? O diabetes gestacional, a prematuridade, como eu te falei, né? A prematuridade, a criança prematura, depois ela traz na aprendizagem algumas questões também. Não são todas, não é uma regra, mas percebe-se. E essa prematuridade? As mães hoje não param. Sim. Eu trabalhei na véspera do parir. A minha filha nasceu numa quarta-feira de cinzas. Até sexta-feira, véspera de carnaval, eu tava de barrigão, né? Então, assim, é uma agitação, é uma inquietação, é uma ansiedade. O que a gente está proporcionando nessa gestação? Verdade. Né?
E aí tem mães que às vezes precisam fazer repouso. Eu acompanhei isso um tempo atrás, uma colega, ela precisava fazer repouso. Ela falou assim, não vou fazer repouso. Não vou fazer repouso, eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho filhos. Eu falei assim, meu amor, presta atenção, né? E essa prematuridade aí, que o médico já está sinalizando que pode acontecer. Então, tudo isso. Antigamente, a minha avó teve 9 filhos, né? 9 filhos. Mas ela não tinha essa responsabilidade de bater o ponto dela às 7 da manhã, sair às 5 da tarde, chegar em casa, fazer janta, lavar banheiro, cuidar da casa, cuidar das crianças. Não. Ela fazia, não era fácil, lógico que não, você cuidar de 9 crianças em uma casa. Mas o tempo é diferenciado. Sim. É uma coisa a menos. Interessante isso. Deu uma paradinha a internet. Deu uma paradinha na internet, não tem problema, acontece. E aí é uma coisa a menos, mas que a vida dessas mulheres era diferente. Como que era essa alimentação, além da rotina? Sim. Era muito mais saudável? A minha avó também, a avó paterna, era tudo xarope caseiro, tudo tinha um vinho, um matinho. Ah, isso aqui é bom para não sei o quê. Ai, tá com dor, não sei o quê. Ferve tal, ferve alho, toma chá de alho, ferve. Era outra Tudo dinâmica, natural. né? Então, o mundo que a gente vive, ele proporciona para o nosso corpo e, por consequência, aos filhos que geramos, situações, né? Eu, Além das mutações. quando eu trabalhava, eu lembro da gente ter muito contato com um grupo chamado Escola de Pais, que tinha muitas pessoas das escolas católicas envolvidas, e eu assisti muitas palestras interessantes ali. E aquilo ali era muito bacana, né? Quer dizer, eu acho que falta um movimento desse na sociedade, né? Porque a gente vai tendo filhos, né? Eu mesma nunca me preparei, não programei nada, e não tinha maturidade, fui mãe muito jovem. E eu percebo que essa é uma questão do que você está colocando, que é fundamental, né? As pessoas que pleiteiam ser pais, né? Como se fosse assim, eu vou entrar na fila, quero ser pai. Então você vai ter que ter uma formação para poder observar que cada coisa que você está fazendo vai determinar o futuro dessa criança, né? Como você está colocando, é a alimentação, são os hábitos, o estilo de vida, coisas muito complexas, né? Sim, sim, é um preparo, né? O preparo do seu corpo para gerar essa criança, é um preparo da sua vida enquanto você está gerando essa criança, enquanto você está ali na gestação, e da sua vida para receber, independente de qualquer desenvolvimento atípico, né? A gente que é mãe, que trabalha fora, a mulher, ela sente a maternidade de uma forma muito diferente do pai. Então, meu marido é fera, sabe? Ele é fera mesmo. Então, eles são de casa, ele faz, ele dá banho, ele cozinha. Eu costumo falar que o dia que ele faz comida, a comida é muito mais saudável do que a comida que eu faço. Porque se depender de mim, ela ama miojo, eu só deixo comer uma vez por mês. Mas se depender de mim, vamos todo dia miojo. Mas ele não, tem que comer verdinho, tem que comer legumes, tem que... É toda uma questão que é colaborada. Mas eles também sonham muito com essa criança, também desejam muito essa criança. Sim. E é uma demanda tanto para mim quanto para ele, né? É uma responsabilidade você criar, você educar. E aí, quando vem com questões atípicas, que vem essa questão do luto, que vem o sofrimento, essa aceitação, as dificuldades de terapia, da rotina dos pais em trabalhar e cuidar, em trabalhar e fazer os acompanhamentos terapêuticos, acaba o quê? Sobrecarregando a mãe e o pai vai embora. Sim. Né? Acaba pela cultura mesmo machista, que é aquilo que a gente conversou lá no começo. Sim. Ter um filho é uma responsabilidade muito grande, né? É uma escolha muito séria. Você tem que pensar no todo, você tem que pensar no tudo. E sim, né, gente? E se Sim. não for assim como você quer? É porque todo mundo só pensa na criança saudável, né? Nos termos que a sociedade considera saudável, né? A gente não pensa que ela pode vir com características diferenciadas, né? É. E
Quando eu engravidei, eu trabalhava já trabalhava com bebês com deficientes e todo mundo vem na barriga, né? Ai, vindo com saúde tá bom. É um discurso pronto, É né? verdade. Não é assim? É verdade. Sabe o que é? Não importa. Você tem preferência, menino ou menina? Não. Ai, que importa? Vindo com saúde tá bom. O que que é essa saúde? O que é essa saúde? O que que para você é saúde, Uhum. né? O que você é saúde? O que você acha que se o meu filho não tiver, e aí a gente precisava mudar. E eu fui mudando isso na minha família, né? Até porque eu tenho deficiente na minha família. Sim. Então, quando alguém vinha no curso, eu falava assim, venha como Deus quiser. Sim. Então, eu cresci dentro da igreja, minha mãe é muito forte dentro da igreja católica, e aí eu ia mostrando isso, que vem como Deus quiser. A escolha dele, eu vou amar. Vai ser difícil se for algo que não é o que a gente espera. Mas eu vou amar e vou cuidar. Então, não é esse discurso que a gente tem que dar. A gente tem que mudar os discursos também, né? Dessas cinco. Porque Fala. Eu te cortei. Eu te cortei. a gente deseja algo e a gente colabora para um sofrimento maior se não for. Sim. A gente também quer o que dá menos trabalho, né? Essa é a verdade também, né? A gente quer alguma coisa que vai sozinho, né? Sim. Você pode falar. Você, assim, quando a gente vai trabalhar com uma situação dessa, qual é a formação? Quer dizer, a escola dá uma formação desses pais? Você trabalha com o apoio aos professores, mas tem formação também para os pais? Para os pais terem essa clareza? Assim como eu falei lá da escola de pais, você tem esse tipo de formação? De orientar os pais para essas questões todas, dos hábitos? Não, esse trabalho não. Não, porque esse trabalho, o que eu faço hoje já é trabalhar com a criança ali, já nasceu, já laudou, já está em vida escolar. Entendi. Essa questão é uma questão de planejamento familiar. Uhum. Então, isso vem muito atrás, muito lá atrás, muito Seria antes, uma questão de saúde entendeu? E aí, pública? Seria uma questão de saúde pública? dúvidas. Deveria ocorrer nas Sim, UBSs? Você pensa que deveria ocorrer nas UBSs, nas unidades da Baixada, de atendimento básico à saúde? eu acho que isso poderia acontecer dentro das escolas, Ah, porque eu acho que é educação, porque todos vão ser né? pais um Você dia, né? Ou quer dizer, possivelmente serão todos pais um dia. ensinar para aqueles adolescentes, né? Até mesmo é uma forma de ensinar uma relação saudável, Sim. né? Porque os ativos, olha, vocês são jovens, pode acontecer de vir um filho com um desenvolvimento atípico. O que isso significa? Interessante, eu nunca tinha imaginado isso. Bacana essa proposição, né? Porque a nossa escola a gente fala que vai formar para a vida, mas a gente não discute questões da vida, né? Da vida prática, da existência familiar. Sim, Muito interessante isso. sim. E aí mostrar que a sua alimentação, as suas vacinas em dia, né? Então, Thalita, antes de engravidar, fiz um planejamento. Fui fazer uns exames para saber se eu era reagente, se todas as vacinas que eu tinha em dia, além de estar em dia na carteirinha, se elas estavam ativas no meu corpo ainda. Ou se eu precisava tomar alguma vacina para deixar o corpo em ordem para poder gestar uma criança, Que né? bacana. Fazer tirar o melhor que eu poderia. Sim. Ainda assim, poderia ciência? Claro, claro, mas e tentando eliminar possibilidades. E isso eu acho que é função também da educação, né? Eu educo, eu ensino que você pode prevenir situações. E aí você mostrar para aquele adolescente que se relaciona sem cuidados, que tem aí uma gravidez prematura, uma coisa precoce, que essa criança pode ser sadia, como você falou, é fácil, vai para o mundo ou não. Sim. É porque já Né? sendo Essa mulher, fácil, é uma uma responsabilidade menina da de vida, 15 né? anos, ela
para uma gestação tão saudável? E o que pode vir? Sim. Como essa criança pode... Será que ela chega no final da gravidez? Se ela não chegar, vai ter uma prematuridade. E essa criança prematura, o que ela vai trazer de sobrevida? Né? Isso é discutido nas escolas? Isso é ensinado para os adolescentes? Não, a gente ensina o que é assim que usa camisinha e acabou, previna-se, você vai ter... É verdade. Quando ensina isso, já é alguma coisa, né? Porque nem isso, né? Muitas vezes. Muito interessante. Sim. Você, quando foi para a psicopedagogia, você foi trabalhar com a deficiência intelectual, você já estava trabalhando com essas questões nas escolas, dessas várias síndromes, ou você fez a pós em deficiência intelectual antes? A pós de deficiência intelectual, ela é mais recente. A minha primeira especialização foi deficiência visual. Sim. Aí eu fiz psicopedagogia, tá? Porque eu queria ali entender melhor essa aprendizagem, as diferentes necessidades de cada indivíduo para uma aprendizagem efetiva. E depois que eu fui para deficiência intelectual. Entendo. Porque daí eu fui entendendo que existem questões, né, que a gente não alcança. E o que eu não alcanço está onde? Está na deficiência intelectual. Certo. E a neuropsicopedagogia, ela é diferente da psicopedagogia em quê? Que agora você está fazendo, né, a neuropsicopedagogia. Sim, eu terminei a neuropsicopedagogia e estou na fase já dos estágios, né? Sim. A neuropsicopedagogia, ela traz uma questão mais biológica, com as justificativas mais anatômicas mesmo do corpo, né? A psicopedagogia, ela vem com uma questão mais comportamental, de avaliação da aprendizagem, do que está dentro de um certo padrão e o que não está. Então, olha, isso aqui caracteriza uma dislexia, isso aqui caracteriza um TDAH, isso aqui caracteriza um... Pode. Já na neuropsicopedagogia, ela vem para mostrar para você o que é esse TDAH biologicamente nesse corpo. Ah, entendi. Então, mais as características, mas você vai entender um pouquinho das causas, esse funcionamento mental, por que tem dificuldades para certos tipos de aprendizagem, porque determinadas áreas do cérebro são comprometidas. Então, é um aprofundamento diferenciado. Sim. Entendeu? Quando você trabalha com autismo, você diria que o autismo é o mais complexo, é o mais enigmático? Me dá a impressão assim que socialmente, que a gente fala bastante no autismo hoje, é a coisa mais incompreendida quer dizer, incompreendido é tudo. Mas me dá a impressão, pode ser a impressão do leigo, né? Que o autismo é o maior desafio. Isso é verdade ou não? Isso é uma impressão minha? Eu acho que é um grande desafio, eu não sei se o maior, né? É um grande desafio, porque apesar de ter ali algumas características comuns em todos, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Então, o que leva à desorganização? A desorganização é a crise, esse descontrole. O que leva ao descontrole? Um não vai levar do outro a esse descontrole. É novamente a questão então, você vai ter... de cada um é cada um. Sim, os autistas são muito diferentes, muito, mas muito, Márcia. Então, você vai ter um autista que tem... que faz uma autoestimulação de balanço de corpo, de exploração visual aqui dos dedos, que precisa de a fala é um tempo diferente, uma lentidão, ou é um ritmo diferente da fala. Quando você vai falar com esse autista, você precisa ser direto, precisa ser claro. E tem alguns autistas que eles não apresentam nada disso. Mas que ficam mais isolados, que não querem muito a questão social, que tem uma aprendizagem que acompanha os pares. Vai ter aquele autista que a aprendizagem não acompanha os pares, que você precisa de uma adaptação diferenciada, que tem uma desorganização ali do corpo, que tem uma dificuldade de grafia.
Então, cada um vai vir ali de uma forma. Então, é um desafio muito grande, porque são questões peculiares e individuais. Não dá para padronizar. É uma questão mais comportamental ou tem o rastreamento neurológico aí para identificar o autismo? É uma questão mais comportamental que você identifica ou já existe alguma origem aí neurologicamente confirmada? É uma questão comportamental, né? Mas que traz isso, mas que traz questões ali na forma como o cérebro acaba funcionando para aprender e para lidar com determinadas situações. Mas é o comportamento, né? Você consegue perceber uma resistência, uma inflexibilidade. Uma amiga de São Paulo, ela falou assim, Thalita, o professor pediu para um aluno que ela acompanha, né? Para o meu aluno, quebra um galho para mim. O menino saiu do pátio, foi ao pátio, pegou um galho, né, da árvorezinha e trouxe para dentro da sala de aula, muito literal. Quebrou literalmente um galho. Né? Para outro, talvez não aconteça. Sim. Né? Então, é muito de cada um. É muito, muito... uma situação muito gostosa. Que eu presenciei foi um trabalho com moda, média e... não vou lembrar, é matemática. É moda, média, alguma coisa. E aí foi perguntado para o autista, o que é moda? E ele respondeu, é uma roupa estilosa. É moda? Não, mas é moda na matemática. Então, assim, a questão é muito literal, né? E outros não são. Então, tudo é muito desafiador. O autista realmente é muito desafiador. Mas eu não sei se ele é um de maior... Para mim, eu acho que o TOD é o mais desafiador. O que é o TOD? Sabe? Para mim, um transtorno opositor desafiador. Então, é uma resistência, uma inflexibilidade para cuidados. Então, isso aí eu acho que é mais difícil. Eu dou uma apanhada nesses casos, porque os combinados, sempre a gente tem que estar cedendo, sempre você tem que estar renegociando o que já foi negociado, recombinando o que já foi combinado. Então, isso acaba desgastando um pouco mais. Então, eu acho que para cada profissional é um desafio diferente, né? Por que mudou a terminologia? Assim, a gente falava assim, primeiro eram, vou falar assim, lá na época da escola nova, a gente chamaria as pessoas assim, numa classificação da psicopatologia, de idiotas, de cretinos, de deficientes, de débeis. Depois nós passamos para aquela questão do portador de necessidade especial, primeiro da educação especial, da deficiência, aí passou para portador de necessidade especial e hoje volta ao termo deficiência, né? Ele é um deficiente. Nesse histórico da mudança dos termos, por que hoje pode falar assim e em uma época atrás isso era preconceituoso? Eu acredito que é na questão do uso irregular dessas palavras, né? Então, você falava retardado, era uma palavra, né? Tinha retardo mental, retardado. Fulano, tem... E aí, essas palavras viraram um uso inadequado. Sim. Você passou a ofender as pessoas com essas palavras. Era um xingamento. Né? E virou um xingamento, popularizou, então eu vou mudar a forma de me dirigir a essas pessoas. Né? Aí eu acredito que foi nesse processo mesmo. Chegando no portador de deficiente, mas o que é portar? É você ter algo com você. Mas que você pode portar de vez em quando, mas o deficiente é deficiente, ele não porta deficiência. Sim, não carrega isso, ele é. Sim. Então, isso também precisou ser mudado pela análise mesmo da forma como a gente falava, da forma como a gente se dirigia.
Então, ele é deficiente, ele é uma pessoa com deficiência. Uhum. E é o ponto, né? É o que realmente é e não o que carrega. Interessante isso. Você disse que você passou pela sala de aula antes de você estar com essa tarefa de apoio, né, pedagógico na necessidade especial. Você, quando se refere a isso, era a sala de aula lá no Lar das Moças Cegas ou realmente você trabalhou em sala de aula? Eu trabalhei em sala de aula regular, Ah, trabalhou mas em o regular? que aconteceu? Hum, Trabalhei porque eu me formei em magistério, aí eu fui para educação especial. E aí teve aquele movimento que tinha que ter pedagogia, eu era recém-formada no magistério. Lembra daquela troca sim, e o sim. professor da educação precisava da faculdade, e aí eu fui para a rede regular. Quando eu fui para a rede regular, eu não era feliz, né? E aí, quando eu trabalhava numa escola e eu fiquei professora de reforço, porque era o que eu gostava, de trabalhar ali com as crianças que tinham dificuldades mesmo, Sim. que eu acho que ensinar para quem tem condição de aprender é fácil. E aí, de reforço. E aí eu era feliz, né? Depois, quando eu voltei para Grande, eu fui trabalhar numa escola regular, mas com algo muito parecido com o que eu faço hoje. Depois disso, eu fui para outra escola e trabalhei com quarto e quinto ano. Uma turma de quarto e uma turma de quinto ano no mesmo ano, Sim, assim, um de manhã, um de tarde. sim. E adorei o quarto e quinto ano, uma delícia, porque eles estão numa fase gostosa, que você já proporciona autonomia, discussão de projetos, já fazem trabalhar com você, né? Mas apesar de tudo, não era o que eu queria. Aí depois disso, fui buscando esse meu retorno para a educação especial. E como foi a sua entrada na escola passionista? O passionista foi uma surpresa, um presente, né? Um presente mesmo. Eu trabalhava no Lar das Moças Cegas quando engravidei. E quando a minha filha nasceu, eu tinha muito claro para mim que eu não voltaria com a mesma carga horária para o Lar das Moças Sim. Cegas, porque eu trabalhava lá com bebês, né? Bebês deficientes visuais, com baixa visão ou cegos. E aí eu chegar em casa com o meu bebê, que é vidente, o que eu imaginava, de certa forma, né? Minha filha vai se trepar, assim, se pendurar na cortina, e eu vou falar, ai, graças a Deus. Sabe, Entendi. não, não posso, eu tenho que trabalhar com uma fase diferente da idade da minha filha, porque senão eu não vou educar, eu vou só criar. Sim. E aí eu saí do lar, me afastei do lar. E logo em seguida, o passionista, eu tava no interior, o passionista me ligou, pediu para eu dar uma passada lá, e eu nem sabia onde ficavam as escolas do passionista. Poxa vida, vou conheci a coordenadora, que é minha coordenadora hoje ainda, Fê, conversamos, e aí ela me fez esse convite. E eu falei para ela, eu tenho uma filha pequena, que não está na escola, então eu não consigo começar amanhã, assim, esse movimento não dá, porque eu preciso fazer a adaptação dela num berçário, em algum lugar, com alguém, alguma coisa, minha rotina precisa mudar. E aí ela falou, não, eu venha 2 dias da semana, e aí a gente vai aumentando conforme a sua rotina vai se disponibilizando. E aí Sim. eu fui fazendo isso, e hoje eu tô nos 2 colégios, já estão quase 6 anos, e nesse movimento que, né, a demanda aumenta, então o meu tempo por lá também aumenta, e a gente vai ficando. Então eu falo que foi um presente, porque foi algo que eu não esperava, e veio no momento que eu tinha deixado o que eu tinha, né, que era uma coisa que eu era extremamente apaixonada, trabalhar com aqueles bebês, que eu havia deixado porque eu sabia que era uma questão de saúde mental minha, Sim. e o melhor para a criação da minha filha, né? Eu acho que a minha maternidade, ela não poderia ter esse casamento.
né? De criar e educar um bebê e atender bebês. Então, eu me conhecendo, conhecendo a minha ansiedade e o meu emocional, eu sabia que não dava para casar. Então, eu tive que escolher. Então, mas foi uma escolha que me doeu, Sim. né? Mesmo melhor para mim, o melhor para minha Maria, eu sabia que eu estava abrindo mão de algo que eu queria muito. E eu temia pelo meu retorno no mercado de trabalho, porque isso acontece com todas as mulheres que têm filho, e eu temia por retornar na rede regular. Eu falei, daqui um ano, quando a Maria estiver maior e eu for retornar para o mercado de trabalho, eu não sei se eu consigo retornar para a educação especial. Será que eu vou retornar para a sala de aula regular? Isso me deixava assim, não acredito, sabe? Não é o que eu quero. Me matei, estudei tanto na vida. Nossa, e voltar para. Isso me deixava num sofrimento. E quando o passionista me convidou, foi é rede regular. A minha filha vai poder estar perto, né? Porque ela estuda em uma das unidades que eu trabalho. Isso é muito bom para a mulher, né? Você saber que sua filha está no mesmo prédio, no mesmo espaço. É isso, exatamente. Num momento tão delicado e respeitando o meu maternário, então foi um presente mesmo, sabe? Foi uma coisa muito gostosa e a gente foi construindo essa relação e foi construindo e hoje é um presente de família, né? A Maria ainda está lá, a carga horária que eu trabalho, o horário que ela estuda, então ela tem uma coisa pela escola, um amor, uma paixão. Que lindo. E às vezes, outro dia, eu fui dispensada do período da manhã, eu falei, filha, hoje eu entro às 10. Eu falei, a gente não precisa, de manhã a gente vai depois do almoço. Não posso. Eu preciso ir às 10. Maria Luísa, nós vamos almoçar em casa, nós duas, que delícia. Não, você almoça sozinha, eu quero ir para a escola. Então foi um presente mesmo, porque aí eu consegui trabalhar, porque é muito difícil, né, Márcia? A mulher deixar a criança numa escola, ir para outra escola, ter essa confiança, ter. Então, para mim, foi um presente mesmo, na minha questão profissional, que eu não saí totalmente do que eu gosto, do que me faz feliz. E também pude ter a minha filha por perto. Então foi assim um presente de verdade. Você fez boas escolhas e também o universo atendeu suas necessidades, porque você também se doa bastante, né? Você se entrega e aí o seu caminho é construído, né? Há uma ajuda, né? Nós estamos caminhando para o final da live. Eu ia te pedir para você falar assim, para quem no futuro venha assistir esse vídeo, né? Porque ele vai ficar disponibilizado no YouTube. O que você diria para uma pessoa que pensa em trabalhar com educação especial, que pensa em caminhar pela psicopedagogia, né? pela neuropsicopedagogia? O que você pensa? O que você diria para essas pessoas? Quais são as características que elas têm que ter? Qual o tipo de disponibilidade que elas têm que ter? Porque às vezes as pessoas olham as coisas de fora, imaginam, tal, acho que eu vou por aí, agora todo mundo está fazendo esse tipo de pós, né? Praticamente é uma continuidade quase que obrigatória para poder justamente fazer o que você falou, né? Todo professor tem que ter esse olhar atento a essa diversidade, né? Então, o que você diria para essa pessoa que vai pensar em trilhar esse caminho? Qual seria suas palavras para essa pessoa? Eu acho que é o que o Danilo escreveu aí, bem lá no comecinho. Eu acho que é uma entrega e é amor. Eu acho que não dá. Não dá para fazer educação especial sem essa entrega, sem esse amor. Então, é uma entrega mesmo daquele momento, de viver aquela intensidade e entender que aquilo não é para você, não é uma questão que aquela dificuldade que a criança está te apresentando não te pertence, mas você pode colaborar, né? Não se apropriar daquilo. É uma entrega para o tempo de estudo, de leitura, porque são muitos laudos, muitas vertentes, muito individualismo ali dentro, né? Esse olhar individual é necessário, então você precisa estudar muito, 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 muito. Estudar as suas crianças. Então, assim, é uma entrega
tu enquanto profissional e tu enquanto pessoa, Certo. sabe? Não é só um querer, tá? É você entender que você, na educação especial, você vai apanhar e você tá puxando seu cabelo, tá te arranhando, mas não é porque não te ama ou não gosta de você, é porque é uma forma de expressar que aquilo está incomodando, o que o ambiente está incomodando. Então, é você ter esse filtro, é você não rotular, você precisa ser muito flexível, porque cada caso é um caso, cada laudo é um laudo, cada história é uma história. Então, não é porque aquela criança que tem esse laudo brilha e consegue um monte de coisa, como que essa não consegue? É porque não quer? Não, não é isso. E paciência, né? De esperar, porque o processo de resposta é longo, então muitas vezes você proporciona algo e você acha que daqui a alguns meses tá, né? Você tinha um objetivo, uma expectativa e você acaba se frustrando. E eu acho que isso também você precisa trabalhar, né? Não é o seu tempo, não é o tempo que você quer. A resposta não chega assim. A resposta chega em partes pequenas. E você tem que festejar. Você tem que comemorar aquele negocinho assim que na rede regular, a pedagoga da rede regular não vai comemorar. Porque para ela é muito pequeno. Sim. Então, para você que é da educação especial, você tem que entender que aquilo é grandioso. E que seu trabalho proporcionou aqui. Bacana. Então, é isso que eu acho que quem vai para um trabalho clínico ou quem vai para uma educação especial tem que ter essa flexibilidade de entender que é um tempo diferente, uma resposta diferente, que você vai se frustrar, você vai apanhar, mas que tudo isso faz parte do pacote. Maravilhoso, Thalita. Olha, que prazer, viu, te ouvir. Você ainda não trabalha com educação superior, né? Você pensa em trabalhar com educação superior? Em ser professora do ensino superior? Não. Não. Você tem Não. todo um talento para expor as coisas com uma tranquilidade, um discurso completamente coordenado, sabe? E fundamentado. Você, sem ficar cantando teorias, mas a gente percebe que a sua fala está eivada de muito conhecimento teórico, né? Muito bacana isso, né? Então, eu acho assim, quando a sua Maria tiver adulta, tiver grande, você já puder, né? Eu acho que é uma área que você poderia pensar, porque eu acho que você tem um talento muito grande assim para cativar quem for trabalhar com isso, né? E dispor mesmo, teoricamente, né? Eu estou assim muito assim surpreendida do ponto de vista bom, felicidade de poder te ouvir e orgulhosa e honrada de ter tido essa conversa com você e poder disponibilizar para tantas pessoas no futuro essa sua fala. Eu acho que ela é muito inspiradora e você é alguém que veio para contribuir com o planeta. A gente vê que eu também acredito em Deus, acredito nas forças divinas, né, que encaminham o planeta, e eu acredito que você tem um papel muito importante, né? A Elaine aí escreveu, Thalita sempre muito especial, pessoa muito talentosa, e é isso que eu senti, mesmo sem te conhecer. Então, agradeço muito a oportunidade de ter conhecido você e de ter como referência de uma psicopedagoga uma pessoa tão competente, tão sensível e tão disponível. Muito obrigada, Thalita. Eu agradeço sua fala, me deixou muito feliz, né? Me acarinhou bastante. E só tenho a agradecer Sofia e o William, né? Que fez essa ponte Sim. nos apresentar. E falar que é isso, estamos aqui para trocar sempre que você quiser, agradeço todos os elogios e sempre disponível, que como eu te falei lá no comecinho, quando nós chegamos, né, na live. Sim. Então, Sim. né, a inicial é uma missão. Então, enquanto eu puder falar, né, e o tempo que for disponível para mim, para que eu fale sobre a educação especial, sempre eu vou falar. Né? Sempre vou falar da inclusão, sempre vou falar disso com muita paixão, porque é o que eu sinto,
Então, o que eu passo é o que eu sinto, eu acredito, né, na inclusão, eu acredito nesse trabalho árduo do professor, que não é fácil, mas é lindo, Sim. né? E eu costumo, só para fechar, eu falo para os professores quando é algo novo que chega, né? E aquele professor nunca teve, ou não teve esse contato, eu falo assim, vai ser difícil, vai ser puxado, você vai estudar, você vai trabalhar demais, você vai chorar, você vai sofrer, mas quando chega lá no final do ano, você vai olhar para trás, o seu orgulho vai ser enorme, enorme. E eu acho que é isso. Educação é isso, né? É você ter orgulho do que você faz, ainda que seja bem pouquinho. Sim. Parabéns à Escolha Passionista por ter escolhido você, né? E parabéns para todos que estão aqui conosco, né? Temos 4 bravos companheiros ainda nos acompanhando. Então, olha, Thalita, uma boa noite para você e para sua família. Que Deus te abençoe, que você continue nessa carreira brilhante que você está desenvolvendo. E muito obrigada. E fique com Deus. Beijo para Já todo mundo.